Olá, meu querido amigo advogado, vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para a nossa profissão. Antes disso, deixa o seu like, ativa as notificações, isso é extremamente importante para que o YouTube interprete que os vídeos são de qualidade. Nós vamos conversar sobre um assunto surgido no período pandêmico, sobre a possibilidade ou não de modificação de sentenças judiciais por conta de dificuldade financeira do devedor. Qual é a situação, pessoal? Eu fiz um acordo, pode ser um acordo trabalhista, pode ser um acordo no âmbito de uma ação civil e por conta da pandemia o devedor não tem condições de honrar o compromisso da forma que ele pactuou na petição que foi homologada pela Justiça ou numa audiência tentativa de conciliação. Essa sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso contra ela e agora, já na fase de execução, o devedor quer mudar a regra do jogo. Imaginemos que ele tenha se obrigado a pagar aquela dívida em 20 parcelas de R$1.000 e agora ele protocola uma petição avulsa dizendo: eu não consigo pagar as 20 parcelas de R$1.000, proponho pagar a dívida em 40 parcelas de R$500. A grande pergunta é: será que o juiz pode acatar esse pedido, repito, na fase executiva de uma demanda trabalhista ou de uma demanda civil? Nós temos de olhar para a lei. Primeira coisa, vamos olhar para o artigo 508 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo diz o que, pessoal? Diz que, proferida a sentença e transitada em julgado, qualquer outra questão que pudesse ser suscitada não poderá sê-lo mais naquela ação. Ou seja, não há mais espaço, não há mais brecha para discussão judicial naquela ação finda. Lembro também que temos na Constituição Federal, no inciso 34 do seu artigo 5º, uma norma expressa dizendo: a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Portanto, não há brecha na lei. Mas nós temos encontrado decisões nesse sentido com fundamento no princípio da razoabilidade. Particularmente, deixo aqui a minha opinião. Sinceramente, não vejo a possibilidade de modificarmos as sentenças judiciais transitadas em julgado. Por quê? Se fôssemos aplicar por analogia os artigos 497 e 498 do Código Civil, que permitem a modificação de contratos ou obrigações contratuais em decorrência da teoria da imprevisão, ou seja, por conta de um fato superveniente completamente imprevisto no momento da contratação, repito, um raciocínio por analogia, nós vamos esbarrar num problema que é intransponível. Qual é o problema? Esses dispositivos a que me referi, eles dizem o seguinte: celebrado um contrato, a sua modificação com fundamento na teoria da imprevisão depende da comprovação de duas coisas. A primeira, que o devedor agora está sendo excessivamente onerado. Ele não consegue adimplir a obrigação por conta do fato imprevisível. Segundo, a parte contrária teve uma vantagem exacerbada, uma vantagem exagerada. Meus queridos amigos, trazendo aqui para o caso do processo, eu particularmente não consigo enxergar como podemos defender a tese de que o credor teve uma vantagem exagerada. Na verdade, se nós modificarmos o acordo que foi homologado por uma sentença judicial transitada em julgado, nós vamos prejudicar o credor 3 vezes. Primeiro, porque ele teve de entrar na justiça para receber os seus direitos, para receber o valor correspondente àquela dívida, ou seja, o devedor não pagou ao credor fora da justiça e por isso o credor foi obrigado a recorrer ao Poder Judiciário. Segundo, o credor foi novamente penalizado, subentende-se, presume-se, quando fez o acordo, porque o acordo ele representa e retrata a ideia de concessões recíprocas e bilaterais. Então significa que ele abriu mão de uma parte do crédito para fazer o acordo. Agora, puni-lo pela 3ª vez na fase executiva, obrigando-o a receber o seu crédito de uma forma diversa da que foi pactuada no acordo, aí já é pensar que o credor pode ser
punido em demasia, sem qualquer justificativa. Então fica aqui minha opinião, pessoal, da impossibilidade de se modificar uma sentença judicial transitada e julgado, tendo como fundamento a pandemia. Nós temos visto colegas advogados pleitearem exatamente a adoção dessa técnica, tanto em ações cíveis como em ações trabalhistas. E vejam por último, isso nem seria fundamento para ação rescisória, ou seja, esse fato imprevisível trazido pela pandemia do coronavírus nem seria fundamento para o ajuizamento de uma ação rescisória, quanto mais para se modificar um acordo homologado por uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, contra ela não é admitida a interposição de qualquer recurso. Pessoal, espero que vocês tenham ficado até o final, tenham conversado comigo através desse vídeo. Não se esqueça, coloquem o seu like, ativem as notificações, me sigam por aqui no meu canal, como também no Instagram. Até um próximo encontro.